Irmãos, queridas irmãs, então nós íamos gravar só o vídeo anterior, nós vamos gravar mais esse, porque eu começo a falar, não é que eu falo muito, acontece que o tema é muito importante, como nós estávamos, esse vídeo é número 05, o livro Obsessão e Desobsessão, livro de Sueli Caldas Schubert. Eu vou citar sempre o nome da nossa irmã, porque todo mérito é dela, a obra é dela, né? Nós não temos nada aqui, só comentamos. Por isso, faremos o possível para assim passar uma impressão positiva à luz da doutrina dos espíritos, conforme ela se esforçou, deu o máximo dela em prol, né? E compilou esse livro magnífico. Então, nós vamos fazer o possível. Então, conforme estávamos dizendo no vídeo anterior, nós vamos dar sequência aqui na introdução, que é a mensagem de Sueli. Conforme nós estávamos dizendo no vídeo anterior, né? Então a pessoa liga para outra. Oi, fulano, como você está? Eu de uma meia hora para cá, eu comecei a passar mal. Passar mal? É. Nossa, é engraçado, porque uma meia hora atrás eu não estava me sentindo muito bem. E foi só eu pensar em você e eu melhorei. Entendi. Por que que eu comecei a passar mal meia hora atrás? Mas é assim mesmo. Por que que eu estou dizendo isso? Nós desconhecemos o poder que temos na nossa mente, no nosso pensamento. Nós desconhecemos. O dia que nós aprendermos a valorizar e a policiar os nossos pensamentos, a disciplinar a nossa mente, daremos um salto muito grande na evolução aqui na Terra. Enquanto não, viveremos aqui na condição de subalternos, né? Viveremos aqui na condição de subalternos, escravizado, e com a riqueza imensa no nosso íntimo, escravizado. Mas isso tudo que eu disse, eu ainda vou voltar a dizer em outros temas lá, né, para frente. Então, Sueli diz assim: são de todos os tempos as obsessões, vou dar sequência, flagelam os seres. Olha só, ela começa dizendo, flagelam os seres, porque de fato as obsessões flagelam os seres. Agora, nós temos que entender que só existe obsessão porque existe ainda primitivismo no espírito, na alma, que se encontra em processo de evolução aqui. Se não trouxéssemos de existências passadas o primitivismo, né, o apego, os desejos, as fantasias, as ilusões, não existiria os obsessores, não existiria a obsessão. E você sabe que a obsessão é uma coisa, obsessores são outras coisas. Pois, tanto é verdade que nos mundos sublimes, nos mundos celestes, nos mundos puros, a presença dos obsessores, a presença da obsessão, não se faz presente mais. Mundo celeste, mundo sublime, mundos puros, não existe mais obsessores. Por quê? Porque os seres que ali se encontram, encarnados, reencarnados, já se despojaram do primitivismo, dessa carência, dessa necessidade de satisfação, de desejos
primários, não é? Então, flagelam os seres, ocasionando-lhes males que se mascaram com variadas nomenclaturas. Não é verdade? Pois aqui na Terra existe na nomenclatura filosófica nomes terríveis. É uma lista, né? Por exemplo, essa nomenclatura é uma lista de nomes. Hereges, louco, maluco, como, por exemplo, nós podemos, nessa nomenclatura, nós podemos colocar também assim, o termo esdrúxulo. Nós podemos colocar também outros termos, os excêntricos, os estranhos, doidivanas, bruxos, feiticeiros. Quais outros? Psicopata, serial killer, faz parte dessa lista, faz parte dessa nomenclatura, porque no âmago de todos esses seres há a presença ali de um primitivo, sendo sustentado por um outro primitivo, que é o princípio inteligente. Por isso, a responsabilidade encontra-se na doutrina dos espíritos de expurgar-se do íntimo do ser todos esses monstros, né? Então, e hoje em dia, a obsessão, não, eu tenho que voltar. Obsessos famosos, obsessos, olha só, estão assinalados pelos fastos da história como indivíduos, no mínimo, excêntricos, que são os esdrúxulos, os esquisitos, se tratando de excêntrico, os extravagantes. Olha só que coisa. E assim nós vamos aprendendo. Extravagantes, os esdrúxulos, os esquisitos. E por que não também vamos repetir os doidivanas? Procure depois para você ver tanto os adjetivos quanto os sinônimos correspondente a todos esses que acabamos de dizer, os esdrúxulos, né? Os esquisitos, os doidivanas, aos excêntricos. Fica melhor assim, né? Então, não nos admiramos, Sueli continua dizendo, não nos admiramos que isto aconteça e que a incidência seja cada vez maior. Não nos admiramos, é óbvio. É óbvio, é mais que natural. Devido à desigualdade evolutiva, devido ao primarismo, ao primitivismo, pois sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que a obsessão existe, por estarmos ainda eivados de sombras. Olha só. A obsessão existe por estarmos ainda eivados de sombras.
sombras, amparados pelas sombras, sustentados pelas sombras. Só que nós temos que, no esmiuçamento, dizer que nós só nos encontramos eivados, sustentados, amparados, né, pelas sombras, porque nós as alimentamos. Nós as sustentamos. Caso contrário, elas não teriam acesso a nós. Ah, teria sim, Luiz. Bom, nós respeitamos. Mas aí é aquela pergunta. Por que que o cão entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta. Não tem ditado aqui na terra? Por que que um andarilho, ele entrou na tua casa e colocou os paninhos dele na garagem, deitou e dormiu? Você deixou o portão aberto. Abra a porta psíquica para você ver. Abra a porta da alma para você ver o que acontece. Gente, e abrir a porta psíquica, que é o mesmo que abrir a porta da alma, é a coisa mais fácil. Eu posso dizer para você com todo respeito, as pessoas podem discordar, não tem problema, porque isso é um estudo. Mas é muito mais fácil no mundo em que nos encontramos praticarmos o erro mentalmente, vamos falar da mente, do que praticar positivamente. Quantas pessoas que dizem assim, eu não tenho condições de fazer caridade. Porque a pessoa pensa que fazer caridade é só com a conta bancária que ela possui, ou que não possui mais. Acabou o dinheiro, não tem como fazer mais caridade. Porque nós podemos fazer caridade com o nosso pensamento. Mas como, Luiz? Orando pelas pessoas que se encontram hospitalizadas, que se encontram nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, nas penitenciárias. Nós podemos orar por esses países que estão em guerra. Nós podemos orar por todo mundo que encontra-se na Terra. Mesmo não sabendo onde a pessoa se encontra ou onde ela esteja. É só endereçar a Deus por elas, que elas recebem. Porque parte do nosso coração é aquele desejo. Então isso é uma caridade. Mas se você também, naquele momento, quiser, não, eu não vou rezar para ninguém, não. E você desvia o pensamento, você já cobiça um, já cobiça outra, já cobiça o carro, a casa, você Errar é tão fácil. Vou te dizer para você que, para cair numa armadilha do desequilíbrio do pensamento, nós não gastamos nem 10 segundos. 10 segundos já é o suficiente para a gente cair numa armadilha, numa esparrela, perdão do termo. Legal. E esses 10 segundos, pode ser que venhamos a necessitar de umas 2, 3, 4 reencarnações futuras para poder nos livrar, perdão do termo agora, da desgraça que entramos nela naqueles 10 segundos. Luiz, mas como 10 segundos dá para a gente desgraçar a evolução da gente? 4 encarnações? Segundo os pesquisadores, aqueles que pesquisam, se você colocar um revólver numa região, não vou falar não, assim você entende. Ela não gasta nem 2 segundos para atravessar a massa encefálica, ou parar no centro da massa encefálica. Nem 2 segundos. Agora, você comete aquele ato ali, não levou nem 2 segundos para o projétil acertar o centro da massa encefálica.
E depois, quantas reencarnações você terá pela frente que reparar aquele erro? Ah, Luiz, mas e as influências negativas? Não, não estamos falando das influências negativas. Nós estamos falando desse processo, desse tempo. Por isso Jesus nos recomendou o orai e o vigiai, né? Então, que a obsessão existe por estarmos ainda eivados de sombras. Ela se alastra porque os seres humanos trazem em si mesmo os germens da inferioridade. Você se lembra que eu comentei que a obsessão, nós quem a sustentamos, devido ao nosso primitivismo, devido à nossa carência, à nossa pobreza de espírito, a obsessão é o nosso primitivismo, é o nosso primarismo, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Nós o sustentamos. Isso ali que está dizendo. Ela se alastra porque os seres humanos trazem em si mesmo os germens da inferioridade, que são as matrizes predisponentes, facultando a incursão dos que se origem em cobradores. Tá vendo só? Que se origem em cobradores. Nesta, cobrador. Mas e nas anteriores? Nós precisamos entender que existe o momento de causa que gera o efeito. Você sabe que todo efeito necessita de uma causa. Mas se nós pararmos para analisar, quem é o obsessor? O obsessor é aquele que encontra-se no corpo físico ou aquele que se encontra na erraticidade? Quem é o obsidiado? É aquele que encontra-se na erraticidade ou aquele que encontra-se no corpo físico? Nós precisamos analisar isso. Nós não podemos, mediante esta vasta literatura, a doutrina dos espíritos, permitir-nos que isso nos passe em branco. Nós devemos raciocinar, porque hoje eu me encontro na condição de vítima. Mas será que realmente eu sou a vítima? Uma vez que nós sabemos que nada nos acontece por acaso. Então, hoje, o que nos leva a uma certa aproximação? Quais leis são essas que nos aproximam? Será que são leis positivas? Ou melhor, elementos. Elementos é uma coisa, leis são outra. Será que são elementos positivos? Ou será que são elementos negativos? É preciso analisar isso. Mas como que se analisa isso, Luiz? Através do caráter, através da índole, do bom senso, da prudência. Reconhece-se uma árvore através do seu fruto. Então, ao aproximar-se de um pé de laranja, você vai encontrar laranja. Você não vai encontrar jaca no lugar da laranja. Ou outra fruta. Você reconhece a índole, a intenção das pessoas quando você, com elas, ou com ela, ou com elas mesmo, você passa a conviver.
que ao conviver com aquelas pessoas, você realmente descobre se realmente são monstros que ali se encontra escondido, conforme já te disseram, ou se realmente não passa tudo-se de um equívoco, um transtorno, uma blasfêmia, uma perseguição para cima daquela outra pessoa, perseguição das trevas encarnadas, influenciada por trevas desencarnadas. Porque isso acontece muito aqui na Terra. Então, só você convivendo com a pessoa, só você, entre aspas, se relacionando com a pessoa, que você vai conseguir perceber se realmente, se o bafafá das pessoas estão certo, se as pessoas estão certas, ou se as pessoas estão equivocadas, influenciadas pelas trevas. Agora, mesmo assim, se você é um cristão e ao se relacionar com aquela pessoa, você descobre que realmente aquela pessoa é um monstro, se você é um cristão, você mesmo assim não se afasta daquela pessoa. Porque é aquele caso. Jesus veio para quais seres aqui na Terra? Jesus ele veio para os doentes. Porque sabia ele passado. Presente sabe. Mas vamos usar passado. Sabia ele que aqui na Terra não existia santo, sãos, e sim só enfermo. Então, mediante a um doidivana, você deve parar e pensar, se fosse Jesus no meu lugar, como ele agiria? Como ele agiria? Será que ele daria as costas a essa pessoa? Ou ele o ajudaria através do amor, através da solidariedade, através da paciência, através da bondade. O amor incondicional, é preciso entender, o amor incondicional. O amor incondicional, ele é um elixir que remove todos os obstáculos. Quem ama incondicionalmente não vê obstáculo, não vê distância, não vê dificuldade, não enxerga. Quem ama incondicionalmente, aqui na Terra, são consideradas aquelas pessoas ingênuas, até ingênuas. Tem pessoas que até dizem assim, você é um tonto. Mas por que tonto? Você não enxerga, seu tonto. Mas não é que a pessoa é tonto ou tonta. É que a pessoa não traz malícia nenhuma de maldade no coração. É o amor incondicional. Amor é amor e pronto. Não existe mais ou menos amor. Eu amo mais ou menos. Não existe isso. Gostar mais ou menos existe. Eu gosto mais ou menos. Mas quando você chega a pronunciar essa palavra, essa frase, amor, ele abrange tudo. É o incondicional. Então você é chamado de ingênuo, de ingênua, tonto, tonta, cego, não enxerga, seu burro, você entendeu? Desculpa os termos. Mas fazer o quê? Se a gente é assim, se a gente ama desse jeito,
Se nós aprendemos com os desígnios de Deus a ser desse jeito. Nos ensine outra fórmula, não existe outra. O amor resume tudo, o incondicional. Não é verdade? Deixa eu ver aqui. Esse é o grande problema da humanidade. Na verdade, já está terminando. Eu vou deixar Eu vou deixar de agora em diante para o próximo vídeo, que vai ser no próximo dia.